Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é rebaixamento, porque nesse final de semana acontece a 18ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C e 3 equipes podem já ser matematicamente rebaixadas nesta rodada, podem tomar aí o caminho definitivo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então nesse vídeo aqui eu trago toda a matemática, o que precisa acontecer e o que essas equipes precisam fazer para ganharem uma sobrevida e chegarem na última rodada ainda com chance de permanência. E também trago a combinação fatal, né? O que precisa acontecer para essas equipes já serem rebaixadas nesta rodada, né? Uma combinação que os torcedores desses times não querem que aconteça, mas eu trago aqui para vocês também. Lembrando que as equipes que estão nessa situação são o Brasil de Pelotas, também o Campinense e o Ferroviário. Essas 3 equipes são as que podem ser já rebaixadas nesta rodada. Apesar do Atlético Cearense ainda estar também na zona de rebaixamento, por conta dele estar empatado em praticamente tudo com a equipe do Floresta, né, está empatado em número de pontos e também em número de vitórias, então matematicamente ainda não é possível o Atlético Cearense, apesar de estar na zona de rebaixamento, ser matematicamente rebaixado nesta rodada. Dito isso, eu vou passar primeiro a classificação do campeonato, né, a classificação ali das últimas posições, para a gente se situar melhor como é que está a situação dos times ameaçados, beleza? Colocando aqui na tela então a classificação da Série C, vamos começar falando do Altos, né? Do Altos para baixo, porque do Manaus para cima tá todo mundo salvo, né? Dificilmente Manaus ou Ipiranga, que tem 22 pontos, vão ser rebaixados, então vamos começar falando do Altos para baixo, né? O Altos é o 14º colocado, tem 21 pontos, tá ali até numa situação um pouco tranquila, né? Pode até se livrar do rebaixamento nesta rodada. O Confiança é o 15º colocado, tem 20 pontos. Confiança que tem confronto direto nessa rodada, então não pode bobear. O Floresta é o 16º colocado com 19 pontos e 5 vitórias. Tem que se atentar aí para o número de vitórias do Floresta. O Atlético Cearense também tem 19 pontos e 5 vitórias, como eu falei, mas está na zona de rebaixamento por ter um saldo de gols pior do que o do Floresta, né? O Floresta tem menos 9 de saldo e o Atlético Cearense tem menos 15. O Ferroviário, que é um dos times que pode ser rebaixado nessa rodada, é o 18º colocado com 16 pontos. Aquele gol sofrido nos acréscimos contra o Remo pode custar caro aí para o Tubarão. O Campinense é o 19º colocado, tem 15 pontos. E o Brasil de Pelotas é o último colocado, tem 14 pontos. Então essa aqui é a classificação dos últimos colocados na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos começar falando da situação das equipes, né? De quem pode ser rebaixado já nessa rodada e o que eles precisam fazer para escapar da degola. Colocando aqui na tela, vamos começar falando do Brasil, o Chavante aí, que está na última colocação com 14 pontos, como vocês puderam ver na tabela de classificação. E o que o Chavante precisa fazer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento? Antes de mais nada, ele precisa fazer sua parte e vencer o Confiança. Confiança, como eu falei, é um dos times aí que também está brigando, né, que está brigando contra a degola. Então ele tem que vencer o Confiança e torcer por empate ou derrota do Floresta para o Campinense, empate ou derrota do Atlético Cearense para o Botafogo de Ribeirão Preto. Então essa é a matemática, tem que vencer e torcer aí por tropeços de Floresta ou do Atlético Cearense. Se um dos dois tropeçar, já é um bom resultado para o Brasil. Mas se os dois tropeçarem, né, se os dois cearenses tropeçarem na rodada, melhor ainda para a equipe Chavante, né? Então essa é a combinação que ele precisa para se manter na luta contra o rebaixamento. Se os dois times vencerem, né, se os cearenses vencerem, o Brasil, mesmo vencendo o Dragão, estará matematicamente rebaixado. Ele precisa da vitória e conta aí com tropeços de pelo menos um dos cearenses, né? Lembrando mais uma vez que essa matemática é para que o time chegue vivo, né, chegue com chance de escapar do rebaixamento na última rodada. Essa matemática não livra o Brasil de Pelotas do rebaixamento nesta rodada, é apenas para ele se manter vivo. E o Brasil de Pelotas vai ser rebaixado se perder ou empatar com Confiança. Empate ou derrota lá no Bento de Freitas contra o Confiança já é a pá de cal aí para a equipe de Pelotas, né? E aí o Chavante, infelizmente, para o torcedor Chavante, vai estar rebaixado para a Série D de 2023. Então essa é a situação do Brasil. Não pode nem pensar em perder, nem em empatar, porque se isso acontecer, o time amargará aí o seu segundo rebaixamento consecutivo. Bom, agora vamos falar do Campinense, da Raposa aí, que também tem briga direta contra o rebaixamento. A equipe vai até o Ceará encarar o Floresta.
E o que o Campinense precisa, né? O Campinense que é o 19º colocado com 15 pontos, o que o Campinense precisa para se manter vivo aí na luta contra o rebaixamento? Precisa vencer o Floresta, né? Antes de mais nada tem que vencer e torcer para que o Atlético Cearense ou Confiança tropece na rodada diante de Botafogo de Ribeirão Preto e do Brasil de Pelotas. Então, essa é a matemática do Campinense, né? Vai ter que contar aí ainda com uma forcinha do time gaúcho, que também está brigando contra o rebaixamento. Se os dois ganharem, né? Se o Atlético Cearense e o Confiança vencer, aí acabou para a Raposa. O Campinense também estará rebaixado para a segunda divisão. E ele será rebaixado também se perder ou empatar com o Floresta, que é um adversário direto, né? Então, a exemplo do Brasil de Pelotas, o Campinense, só a vitória mantém o time brigando contra o rebaixamento. E olha lá, porque ele precisa vencer e ainda torcer aí para que o Atlético Cearense ou o Confiança tropecem na rodada. Agora, vamos falar do Ferroviário. O Ferroviário aí, que é também um dos times que pode ser rebaixado nesta rodada. Por outro lado, ele é o único dos três que pode deixar a zona de rebaixamento também nessa rodada, né? Porque ele está ali a 3 pontos atrás dos rivais cearenses, né? Que é o Floresta e o Atlético. E ele pode aí, de repente, contando aí com uma combinação de resultados, chegar à mesma pontuação que os rivais e ultrapassá-los no número de vitórias, né? Mas vamos passar aí a situação do Ferroviário de novo. Ele é o 18º colocado com 16 pontos. E para seguir vivo, ele precisa vencer o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda que está brigando por classificação. O Volta Redonda é que pode até se classificar nessa rodada. Então vai ser uma parada dura aí para a equipe do Ferroviário. E além disso, ele tem que vencer e ainda torcer para que o Atlético e o Floresta não pontuem, né? Um empate ou derrota do Atlético e do Floresta já serve aí para o Tubarão seguir lutando contra o rebaixamento. Se o Atlético e o Floresta perderem, aí acontece aquela situação que eu falei. O Atlético vencendo, o Ferroviário vencendo e o Atlético e o Floresta perdendo, as três equipes ficam com 19 pontos empatadas, só que o Tubarão ultrapassa os rivais no número de vitórias, né? Então essa é a matemática aí pro Ferroviário sair da zona de rebaixamento, né? Se ele sai da zona de rebaixamento, ele também chega aí na última rodada só dependendo dos seus resultados, só dependendo das suas próprias... Bom, agora vamos trazer o outro lado da situação, o outro lado da moeda pro Ferroviário, né? Se ele perder para o Volta Redonda, o Atlético e o Floresta não podem pontuar, porque uma derrota para o Volta Redonda combinada a um empate do Atlético ou do Floresta já derruba o Tubarão para a Série D. Agora, se o Ferroviário empatar, conseguir arrancar um empate lá no Raulino de Oliveira, o Atlético e o Floresta não podem vencer, porque se um dos dois vencer com um empate diante do Volta Redonda, o Ferroviário também estará rebaixado. Então essa é a matemática. Se o Ferroviário perder, o Atlético e o Floresta não podem pontuar. Se empatar, o Atlético e o Floresta não podem vencer na rodada, né? Só para reforçar então, o Atlético Cearense, apesar de estar na zona de rebaixamento, ele não é rebaixado, ele não pode ser rebaixado nessa rodada, por estar empatado aí com o Floresta no número de vitórias e também no número de pontos, né? Apesar da diferença do saldo de gols ser relativamente grande, matematicamente ele ainda não pode ser rebaixado nesta rodada. Bom pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha e deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Quem na opinião de vocês você acha que vai escapar do rebaixamento no final do campeonato? Quem vai chegar na última rodada ainda com chances de lutar contra o rebaixamento? E quem vai dar adeus à Série C já neste final de semana? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!